Oi, eu sou a Steph e hoje vamos comemorar um dia muito especial, que é o Dia das Mães. E é claro que eu, uma viciada em filmes de terror, precisava falar com vocês sobre várias das mães que são muito marcantes nesse tipo de cinema. Algumas são maravilhosas, incríveis, inspiradoras e outras são simplesmente terríveis. Mas o que todas têm em comum é que todas elas são ícones do horror e todas elas merecem um pouquinho da sua atenção, mesmo que seja para você sentir um pouquinho de medo delas. Eu confesso pra vocês que eu sou simplesmente péssima com datas e eu só lembro das coisas no dia ou quando tá bem pertinho. E eu juro pra vocês que, por mais que eu tenha feito até um presente pra minha mãe esses dias, eu não tava me ligando que esse vídeo ia sair no domingo. Sim, eu juro que isso aconteceu. E eu passei a semana toda meio em dúvida do que fazer, porque, eu não queria só fazer uma votação comum, como eu faço toda semana. Eu até pedi para as pessoas me recomendarem alguns filmes para eu abordar e tal, e eu anotei as recomendações. Porém, eu me peguei pensando, peraí, domingo é Dia das Mães. Como é que eu não pensei nisso antes? Não sei. Mas, para poder comemorar esse dia, porque agora meu cérebro começou a funcionar, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mães aí do cinema de horror, no caso, que são realmente muito marcantes. E tem várias, eu confesso que foi até difícil escolher. E sim, eu sei que vão ficar faltando algumas, porque não tinha como mencionar todas. E eu também optei por, filmes que estavam mais frescos na minha cabeça, que eu lembrava mais, assim. Eu não queria falar sobre coisas que eu não tinha assistido e que eu também não lembrava tanto. Então, nem adianta ficar reclamando que faltou uma, faltou a outra, porque fica pro próximo ano, quem sabe. Mas, chega de enrolação, vamos começar com essa lista. Eu vou começar com uma que é um pouco mais recente e que acredito que muitos de vocês conheçam, que é a Ellie de Evil Dead Rise. Vocês chegaram a assistir esse filme? Essa é uma personagem que tem um destino bastante cruel. Porém, essa é uma personagem que ficou tão marcante pelo grotesco, do filme, que não tinha como eu não mencioná-la nessa lista. Eu confesso que assistindo esse filme tinha alguns pontos que eu realmente fiquei com um leve medo aí dela, porque ela é sinistra, coitada, não é bem a culpa dela isso ter acontecido, mas não tinha como não mencionar, principalmente por ser um filme mais recente e que talvez vocês não tenham assistido, mas que vale muito a pena assistir, tá? Fica a minha recomendação. A próxima é uma mais clássica e que eu acredito que todo mundo que gosta de cinema mais vintage, mais horror, anos 60 e tal, vai reconhecer que é a Norma Bates, tá? Não confundam com Norman Bates, eu tô falando da Norma Bates mesmo, a mãe dele. Uma personagem que no filme original, no Psicose, ela é mais um fantasma em si do que ela fisicamente. Porém, é uma personagem icônica, porque mesmo depois da morte, ela continua assombrando de uma maneira bem bizarra, que quem assistiu o filme sabe. E também tem a série que é inspirada, em Psicose, que é a Bates Motel, eu acho o nome. Eu cheguei a assistir algumas temporadas, não terminei de assistir, mas eu lembro que eu gostei bastante das primeiras temporadas na época. Então, caso vocês queiram conhecer mais sobre esse personagem, fica essa recomendação. A próxima é de um filme que marcou a minha pré-adolescência, um filme que eu adorava. Eu não sei se vocês também gostam dele, se vocês também acham ele um bom filme, mas eu particularmente acho, e eu acho que ele merecia um pouco mais de atenção hoje em dia. Na época, eu acho que ele até recebeu bastante atenção, mas ele ficou um pouco apagado com o tempo. Porém, pra mim, ele é um filme muito bacana, que é o filme Mama. Se eu não me engano, ele é de 2012 ou 13 ou 11, não me lembro exatamente agora, mas é um filme que ele tem uma história bem peculiar e muito interessante, que são duas menininhas que elas acabaram se perdendo, digamos assim, depois de um acidente, e aí elas foram resgatadas por essa entidade que é a Mama, uma fantasma lá, assustadora e tal. Porém, é uma fantasma muito maternal e ela cria essas menininhas. Então, é uma personagem que tinha que estar nessa lista, porque ela é uma mãezona, né? Fala sério, tá no nome. Então eu tinha que colocar nessa lista. Um ponto que eu acho maravilhoso nesse filme é que tem uma personagem que é alternativa.
e ela é muito linda. Então, assistam esse filme porque vocês vão gostar. É um filme bem legal, bem marcante pra época que ele saiu, mas ainda dá pra assistir hoje em dia e ainda é um filme bem bacana. Eu adoro esse filme. Agora eu vou entrar numa categoria mais icônica. Aqui vão entrar algumas das que eu acho, assim, realmente mais marcantes e algumas das minhas favoritas, então se preparem, porque agora são as mãezonas mesmo, de verdade, sabe? Mãe não só no sentido literal, mas são mães. Vocês vão entender, alguns vão entender. Não tinha como fazer uma lista sobre filmes com as melhores mães do horror sem falar da maravilhosa, perfeita, incrível, fabulosa Tiffany Valentine, ou, como muitos conhecem, a noiva do Chuck. Eu acho que muita gente acaba esquecendo que essa personagem é mãe, né? Tem o filho do Chuck, que é um personagem bastante peculiar e também bastante icônico, na minha opinião. E, falar sério, a Tiffany... né, ela é tão... Eu acho que ela foi o crush de praticamente todo mundo. Porque ela é tão linda, é uma personagem tão encantadora, hipnótica, ela é maravilhosa, ela é... sabe? Então não tinha como não mencioná-la nessa lista. Se você nunca assistiu, o que eu acho difícil de você nunca ter assistido, tanto A Noiva do Chuck quanto O Filho do Chuck, mas de preferência A Noiva do Chuck é um filme muito legal. Ele é muito, mas muito legal mesmo. É estúpido, sabe? Datado, mas eu adoro. Eu adoro esse filme. E vale a pena só pela Tiffany, porque... fala sério, né? Ela é muito linda, muito icônica e... nossa, vai ser até difícil escolher uma capa pra esse vídeo, porque todas são maravilhosas. E vamos para a próxima, e essa é uma das mães mais icônicas do cinema. Não só do cinema de horror, mas eu diria que do cinema de uma forma geral, porque... cuidado, se você nunca viu esse filme, isso é spoiler. Eu acho difícil você não ter assistido e me acompanhar, mas eu vou dar spoiler assim mesmo, porque é um filme antigo e que, sinceramente, todo mundo já deveria saber disso. Eu tô falando de Sexta-feira 13. Se você nunca viu esse filme, pula o vídeo, mas eu acho difícil você não saber disso. Se você não sabe, em Sexta-feira 13, o primeiro filme, que eu acho que é de 79, quem é o verdadeiro vilão do filme não é o Jason, como algumas pessoas pensam. Na verdade, é a mãe do Jason, a Pamela Voorhees, que é uma personagem icônica, porque ela é uma senhorinha com um suéter de tricô que é a vilã do filme. Tipo, sabe? É incrível isso. Quando você vê essa revelação pela primeira vez, é bem surpreendente, eu confesso. Mas eu acho que hoje em dia todo mundo já sabe disso, até porque os outros filmes também abordam isso. Então, mesmo que você não tenha visto o original... tem algumas coisas ali que indicam sobre isso, eu acho que já é um fato geral, né? Todo mundo sabe. Mas não tinha como não colocá-la nessa lista, porque é uma personagem icônica e que marcou o cinema. Então, fala sério, né? Ela tinha que estar nessa lista. E assim, eu acho que ela é uma das mais icônicas daqui, porque ninguém esperaria que ela faria isso, e ela tem motivos muito bons pra ter feito o que ela fez, por mais grotesco que seja. A próxima mãe... é uma mãe um pouco diferente, porque ela é a outra mãe do filme Coraline, de 2009. Essa personagem eu acredito que todo mundo conhece, eu acho muito difícil alguém não conhecer, mas ela é icônica. Eu não sei dizer pra vocês se ela é tipo uma mãe de verdade, né? Bom, talvez, ou não sei. Mas é uma personagem muito misteriosa, eu acho fantástico esse filme, era o meu filme favorito quando eu era criança. Hoje em dia eu confesso que eu não consigo ter a mesma paixão por Coraline depois da polêmica do Neil Gaiman. Foi algo muito triste pra mim, porque eu amava Coraline, eu amava várias obras do Neil Gaiman, mas o filme eu finjo que não tem nada a ver com o Neil Gaiman, sabe, uma coisa à parte. Então eu coloquei nessa lista porque é uma personagem icônica e não tinha como não mencionar a outra mãe aqui. Uma personagem que é tão manipuladora, tão fashion, e ela merecia lugar nessa lista. Agora, pra fechar com chave de ouro esse vídeo, vai ter uma briga de mães. Se preparem, porque essa parte aqui é pesada e icônica. E essa é uma mãe que é mais uma das que muita gente não se toca muito, que ela é uma mãe. Mas ela é, tipo, literalmente, canonicamente, ela é mãe. Então... se preparem, porque agora fica uma briga pesada aqui de duas mães muito poderosas e icônicas.
E é claro que eu tô falando da Ripley, de Alien, e da Rainha Alien. Duas mãezonas aí que tem um baita confronto em Aliens, né? Que seria o Alien 2. Pra quem nunca assistiu, esse filme é maravilhoso. Diferente do primeiro Alien, que é o meu favorito, que é um filme mais lento, mais tenso. O Alien 2, ou Aliens, ele é um filme que vai focar mais em ação e tal. Mas eu adoro, eu acho ele um filme maravilhoso. Eu acho muito legal esse contraste dos dois filmes. Eu acho que os dois funcionam muito bem pra proposta deles, mas eu acho muito icônico esse lance de terem essas duas mães, sabe? Porque a Rainha Alien é uma mãezona também, né? Só que a Ripley, ela é tão icônica, ela é tão marcante, né? Que você fica, caramba, agora o negócio pegou mesmo. Então eu tinha que colocar nessa lista, porque, de verdade, eu sinto que muita gente ignora o fato de que ela é uma mãe. Literalmente, canonicamente. Eu não vejo muitas pessoas comentando sobre isso e tinha que entrar na lista, né? Fala sério. E bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido pelo menos um pouquinho divertido pra vocês. Foi um vídeo mais improvisado, mas que eu confesso que eu gostei de gravar. Eu pesquisei um pouco, relembrei alguns filmes que eu preciso reassistir. E, enfim, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu desejo um maravilhoso Dia das Mães pra vocês, principalmente pras mamães. Dediquem esse dia a vocês, curtam bastante, se divirtam, abracem suas mães, suas avós, suas tias, não importa. Que seja um dia maravilhoso, cheio de felicidade, de verdade. É isso que eu desejo pra vocês. E claro, você também pode parar pra poder assistir algum filminho com a sua mãe, seja de terror ou não, algum filme que ela goste, tá? E é isso. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.